É claro que o Brasil é alvo do Donald Trump. Vou mostrar por quê. Veja, existem alguns pontos aí que faz o Brasil um alvo fixo. Aliás, um alvo muito desejado aí pelos republicanos americanos. Por quê? A Índia, ela tem um grande contingente de trabalhadores, mas ela tem bomba atômica e ela fica do outro lado do mundo. O Brasil tem um grande contingente de trabalhadores e não tem bomba atômica. Então é um alvo fácil. Um alvo fácil para o Donald Trump. E a questão é o seguinte: por que é o alvo? Por que precisa controlar o Brasil? Mão de obra barata. Veja, o problema do Donald Trump não é a indústria ou a competição chinesa, ou seja lá o que for. O problema do Donald Trump é que o americano atingiu um status de ganho financeiro elevadíssimo. Não está acostumado a trabalhar duro, essa é a verdade. E gasta em tudo quanto é tipo de bobagem. Diferente da Alemanha, diferente do Japão e agora diferente da China. Esse é o problema. Então como que ele vai fazer? Ele tem que controlar, principalmente a moeda. Agora, veja bem, o Brasil aí está querendo lançar moeda própria, dos BRICS. Né? Tem mão de obra barata. Está querendo fazer acordo com a União Europeia. Aliás, o Brasil é a salvação da União Europeia. Porque caso contrário, eles vão ter que colocar as fábricas lá na China. E a China já demonstrou-se ser suspeita, né? Não dá mais para desenvolver a China, certo? E achar que a China vai ficar quietinha. Não, a China veio para dominar o mundo. Então o Brasil é alvo sim. Mas por que o Donald Trump não pode falar abertamente? Nem ligou para o Brasil. Nem sequer cita o Brasil. Né? Para não chamar atenção. É esse o objetivo. O Donald Trump é um excelente negociador. Quando ele quer realmente alguma coisa, ele não fica botando esta coisa no alvo. Entenda isso. Se ele quer comprar de verdade um terreno, e ele é do ramo imobiliário, ele não fica chamando atenção para aquele terreno. Porque valoriza. Faz com que outros compradores tenham interesse naquele terreno. É mais ou menos como o jogo do War. Você não pode ir direto no teu objetivo. Você tem que fazer o engodo. É um engano. Você tem que levar o adversário a pensar que você quer determinada coisa que na verdade você quer outra. Então ele está falando de Groenlândia, ele está falando de Canadá, ele está falando da... Enfim, mas o Brasil, gente, olha o potencial de energia verde que tem esse país. Só que ele não vai chamar atenção, mas com certeza está no alvo dele. Isso você pode ter certeza absoluta. O Brasil está no alvo do Donald Trump. Mas volto a dizer, como bom negociador, ele não vai colocar o Brasil no radar. Não vai. Para quê? Para chamar atenção? Para o Brasil começar a pensar numa possível defesa? Para o Brasil assinar um acordo de aliança militar com a China e com a Rússia urgente? Não. Não vai fazer isso. Por quê? Porque ele é inteligente, ele não é burro. O Donald Trump pode ser tudo menos burro. Então você pode ter certeza que ele está lançando na mídia essas bravatas, né, como dizem, tá? Em relação à Groenlândia, volto a falar, com relação a Canadá. Não vai se indispor com o Canadá, imagina. Uma bobagem achar que os Estados Unidos vai se indispor com o Canadá. O Canadá é aliado de muito tempo, assim como o Japão. Os Estados Unidos têm interesse direto ali no Japão, por quê? Porque o Japão é base americana, fica ali no Pacífico ali, é um passo para a China, é a defesa do Pacífico. Então o que acontece? Nós temos sim o Donald Trump estabelecendo o Brasil como alvo. Você pode ter certeza absoluta. É o Brasil um player absolutamente fundamental. Aliás, vou colocar alguns aqui que são fundamentais. Você viu o Donald Trump falando de Índia? Não. Índia é fundamental. Por quê? Porque o contingente populacional, no caso de uma guerra, se a Índia pende, não tem jeito de pender. Mas, quer dizer, não dá pinta, né? Mas pode.
Se a Índia pende para a China, para o lado da China, para o lado da Rússia, meu amigo, vira uma confusão danada. Então são três países. Três países. Índia, por causa do contingente da Índia. Brasil, por causa do alimento e do território e da água potável. E o terceiro é a Alemanha. O terceiro é a Alemanha. Eu já falei isso em outros vídeos, volto a dizer aqui. A Alemanha está sendo colocada numa situação muito difícil. Ela tem muitos negócios com os árabes, ou seja, com os muçulmanos. Ela tem muitos negócios com a China e ela tem uma dependência energética da Rússia. Mas você não vê o Donald Trump falando de Índia, de Alemanha e de Brasil. Você vê ele falando de China, você vê ele falando de Groenlândia, você vê ele falando de Canadá. Qualquer estrategista moderno e um pouco experiente, entende que ele está jogando war. Ele não vai chamar atenção de forma alguma, não vai chamar atenção de forma alguma para os verdadeiros objetivos dele. Um confronto direto com a China é desastroso, tanto para os Estados Unidos quanto para a China. Não vai fazer isso. Esses grandes jogadores, eles vão comendo pelas bordas. Pelas bordas. Eles vão trabalhando. Tá? Vão atacando os mais fracos. É como um leão. Ele vai escolher a presa mais fácil do rebanho. Ele não vai direto no líder do rebanho. Não é burro. A leoa, né? Caça. Não é burro. Ela vai escolher exatamente aquele, o mais fraco. Né? O mais debilitado, o mais novo. Não vai no líder da manada. Então o Trump sabe muito bem disso. Então ele vai ficar citando os líderes da manada. Mas o olho dele, o alvo dele, é outro. Vocês podem ter certeza absoluta. Se tem alguma coisa importante que irá acontecer nos próximos anos, essa coisa importante irá acontecer em relação à Alemanha, em relação ao Brasil e em relação à Índia. Você pode ter certeza absoluta. Escreva o que eu estou te falando. O Brasil é alvo, sim, até pelo desprezo que ele está tendo pelo Brasil. Não existe conversa nenhuma, não existe, né, fala nenhuma entre as embaixadas, nada, tudo quietinho. Para não chamar atenção. Você pode ter certeza que algo importante vai acontecer nos próximos anos. Pode ser a volta do Bolsonaro? Pode ser a volta do Bolsonaro. Pode acontecer algum outro tipo de intervenção? Pode acontecer, sim. O fato é que o Brasil não vai não vai passar ileso. Como está acontecendo agora, né? Não se fala, não liga, não conversa, não cita, só quando perguntado. E, quando perguntado, também diz, não, eles precisam muito mais de nós do que nós deles. Besteira, bobagem, engodo. Todo inimigo, político, adversário, assim por diante, sabe da importância daquele terceiro, daquele quarto, daquele quinto colocado nas intenções de votos, por exemplo, no ambiente político. Sabe da importância? Porque aquele 3%, aquele 4% daquele grupo lá, daquele partido, pode desequilibrar a eleição toda. Você está compreendendo? E é nesse sentido que nós teremos algumas surpresas aí.